A gente vai falar mais uma vez, né, abrindo a semana, da Operação Spoofing, a gente que vem acompanhando nos últimos dias, em especial na semana passada, as mensagens, o conteúdo do pacote de mensagens da Vaza Jato, ou melhor, da Lava Jato. A Vaza Jato acabou sendo a forma com que ficou conhecido o escândalo divulgado em primeira mão lá em 2019 pelo The Intercept Brasil, envolvendo o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro e os procuradores que estavam envolvidos na força-tarefa da Lava Jato, que, entre outras coisas, impediu a candidatura do ex-presidente Lula, que ficou preso, inclusive, por causa da Operação Lava Jato, e que agora, nessa Operação Spoofing, novas mensagens e novas revelações têm vindo à tona, mostrando, portanto, conluio de Moro com os procuradores que estavam cuidando na época, que compunham a força-tarefa da Lava Jato. Sobre tudo isso, vamos conversar agora com José Carlos Moreira da Silva Filho, ex-vice-presidente da Comissão da Anistia, sócio fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e professor na Escola de Direito da PUC, Rio Grande do Sul. Bom dia, professor, como vai? Bom dia aos ouvintes também, tudo bem. Professor, bom, as novas revelações, por assim dizer, né, mostram que uma procuradora da República, deixa eu até pegar aqui direitinho a frase, a procuradora da República, Ana Carolina Rezende, que na época dos fatos trabalhava com o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, aparece em uma das mensagens trocadas aí junto aos operadores da Força Tarefa Lava Jato, dizendo que, abre aspas, teria que atingir Lula na cabeça. E ela chega também a sugerir uma pressão em um ministro mais novo do STJ. Para a gente começar a nossa conversa, como que você avalia, professor, essas novas revelações? Olha, em primeiro lugar eu diria que é lamentável, né? Nós presenciarmos, termos notícia de funcionários públicos, porque é isso que eles são, antes de mais nada, juízes, promotores, procuradores da PGR, do Ministério Público Federal, se prestarem a fazer esse tipo de violação do devido processo legal. A gente sabe, claro, que existem contatos em bastidores entre juízes, promotores e procuradores, mas essas conversas que estão sendo reveladas pela spoofing, elas revelam um nível de conluio, de proximidade, que vai muito além desse contato que nós sabemos existir, que é normal, né, entre advogados, juízes, promotores e juízes, né, tem um limite para isso. E a Operação Spoofing está mostrando, né, algo que, de certa forma, quem acompanhou esse caso desde o início, sabia que já estava acontecendo, né? Revelou uma violação de limites mínimos que devem ser respeitados. Então, não só essa fala de acertar Lula na cabeça, mas também outras que surgiram, reveladas pela spoofing, dão conta também de um nível de, vamos dizer assim, de predisposição, de perseguição mesmo, né? Um nível de preconceito, inclusive. Aquela mensagem que saiu em relação à dona Marisa, né, de que ela iria fazer plantações numa colônia penal, porque ela gostava de cultivar plantinhas no apartamento, ou fazendo juízo do seu gosto estético, ou coisa que o valha, né? Então, é realmente lamentável a gente ter notícia disso. A gente sabia que havia, claro, uma força-tarefa totalmente voltada para perseguir o Lula, né? Que é um símbolo não só do partido político com o qual cuja história se confunde, mas também de tantas questões e causas sociais, né, de todas as pautas que ele desenvolveu no seu governo. E eu acho que uma coisa importante de ser dita é que, para além da violação do devido processo e do conluio que a Operação Spoofing está mostrando, é preciso dizer que as fundamentações, tanto da denúncia quanto da decisão, da sentença, ou melhor, das sentenças, elas, ao meu ver, elas são despidas do mínimo indispensável para poder se denunciar e depois condenar alguém.
né? Não tem provas suficientes e um argumento bastante malabarístico para poder condenar o ex-presidente Lula. Isso é importante dizer, né? Não é só a questão da violação da forma. É da ausência também, né, de provas suficientes. Sim, ausência de provas suficientes. Exato. Sobre ainda as revelações, queria saber a sua visão, professor, que também veio à tona nessa semana, salvo engano foi na quarta ou na quinta, o envolvimento direto de jornalistas, especificamente da TV Globo, nesse grupo, né, trocando mensagens e, de certa forma, combinando em uma delas, até aconselhando o Deltan Dallagnol sobre a condução do informe público das coisas. É claro que a gente, na atividade jornalística, existe a questão da relação com as fontes, mas na sua avaliação, qual o limite? Foi ultrapassado esse limite nesse caso específico? Olha, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uhum. Uma coisa é a atuação dos procuradores e do Poder Judiciário, né? Outra coisa é a atuação da mídia. Eu acho que o pior dessa história toda foi a atuação dos representantes públicos, né, dos funcionários públicos. Sim. Agora, a mídia também contribuiu de uma maneira decisiva para esse resultado. Mas é preciso a gente entender, e claro, você como uma pessoa envolvida nas comunicações, uma pessoa que integra a mídia de um modo geral, sabe disso, né, como você mesma disse. A mídia, ela vai buscar a notícia, ela vai buscar o contato com os funcionários públicos, com as pessoas que estão em posições chaves, para poder trazer a notícia. Até aí tudo bem. O que realmente é lamentável em relação à atuação da mídia, né, e aí tem um destaque para algumas delas, né, para algumas emissoras aí de maior poder, de maior divulgação, foi assim o descaramento em mostrar um lado da questão, e um lado da questão que carecia de muitos elementos básicos para que fosse verdade. Uma verdadeira manipulação para atingir um determinado objetivo. Ou seja, nesse ponto, a mídia ela deixou apenas de informar as pessoas, deixou apenas de explorar uma história, uma notícia. Ela passou a contribuir, passou a, de certa maneira, a ser parte dessa força-tarefa para alcançar um determinado resultado. E nós sabemos ao que este resultado nos levou. Nos levou a uma manipulação, ao meu ver, das eleições de 2018, porque retirou do páreo um dos candidatos, que era o candidato que estava sendo, vamos dizer assim, mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, e permitiu que o segundo colocado pudesse, então, ser o franco favorito para ganhar a presidência da República. E quando chegou à presidência da República, nomeou como seu ministro da Justiça o juiz que havia condenado o seu principal adversário. E a gente percebe também que muitas das pautas desse governo, que são pautas, vamos dizer assim, que, ao meu ver, não estão convergentes para o interesse popular. São pautas econômicas que visam a um enxugamento do Estado brasileiro no sentido de impedir que o Estado possa dar conta da sua tarefa essencial, da sua responsabilidade social. E sabemos que muitas dessas pautas são de interesse de alguns grupos midiáticos. Então, percebemos que há essa comunhão de interesses. E aí, nesse ponto, ultrapassou-se claramente o limite que uma emissora de comunicação, que uma mídia, deveria respeitar. Porque, antes de tudo, trata-se de uma concessão pública. E ela deve respeitar o interesse público, o interesse democrático, a soberania do país. E a Operação Lava Jato também demonstrou que essa soberania foi colocada e está sendo colocada em risco evidente. Quando há, por exemplo, não só o conluio com representantes do Poder Judiciário, mas com funcionários públicos de outros países, como a Suíça e os Estados Unidos, com os quais houve compartilhamento de documentos e de informações
ao arrepio do conhecimento do Ministério da Justiça à época, durante o governo Dilma. Então, isso coloca, sem dúvida, em risco a soberania do país e trata-se de uma violação grave do ordenamento jurídico e dos deveres que qualquer funcionário público deve observar. Queria saber também sobre qual, na sua avaliação, lá voltando um pouco na história, né, esse impedimento da candidatura do Lula na época, em 2018, realmente alterou o rumo da história, né? Não sabemos, nunca saberemos o que teria acontecido, essa é a verdade. Mas eu queria perguntar para você, professor, sobre o debate do STF, da prisão em segunda instância. Em que sentido o senhor acha que essa demora ou essa, não vou dizer negação, mas houve ali um atropelo nesse debate, impactou na manutenção da prisão do Lula e, portanto, abriu caminho aí para a chegada do bolsonarismo ao poder? Eu reputo como grave essa autorização que o Supremo Tribunal Federal deu, violando e mudando, vamos dizer assim, dando uma guinada de 180 graus na sua jurisprudência, que vinha sólida no tribunal, e ao meu ver correta. É evidente que essa mudança de entendimento se deu em função da Lava Jato. Isso é evidente. E só para deixar claro, né, nós temos ali na Constituição uma garantia estabelecida no artigo 5º, que é cláusula pétrea, dizendo que ninguém poderá ser preso por cumprimento da sua sentença antes de que tenham sido esgotados todos os recursos e haja uma sentença transitada em julgado. E essa é uma garantia que não é à toa. Ela vem de uma história que o país tem e que infelizmente continua cultivando, de autoritarismo, de brutalidade, de violência. Então, todas as garantias que estão na Constituição, elas não são um capricho do Constituinte. Elas vêm de uma história que é muito longa do país, desde os 300 anos de escravidão, passando por ditaduras, passando por um período democrático da política do café com leite, da República Velha, em que até mortos votavam. Então, há, sem dúvida, uma violação aí grave dessa garantia que torna-se evidente que foi mantida até o momento em que se conseguiu afastar o ex-presidente Lula do cenário eleitoral de 2018. Porque não é que a prisão não possa ser feita antes do trânsito em julgado. Existe a prisão provisória, existe a prisão preventiva, que trazem condições claras para poderem ser efetuadas. O que não se pode autorizar, em respeito à Constituição Federal, é que alguém seja preso cumprindo a sua sentença antes do seu recurso ter sido julgado. Isso é uma garantia que a Constituição traz. E o ministro Gilmar Mendes, recentemente, em algumas entrevistas, tem dito que é preciso fazer uma meia-culpa, e aí ele aponta a mídia, mas aponta também o judiciário. E ele, inclusive, diz que quando, numa manifestação unilateral, ele impediu o ex-presidente Lula de ser ministro do governo Dilma, sem apoio legal, ao meu ver, ele contribuiu para que Bolsonaro chegasse ao poder. Mas aí ele tentou fazer uma separação entre a eleição de Bolsonaro e o governo Bolsonaro. Ora, convenhamos, se tem um mérito que o Bolsonaro tem, é que ele sempre foi muito claro em relação aos valores dele, em relação ao que ele pretendia fazer caso fosse eleito. Essa tentativa de tentar separar o momento da eleição do Bolsonaro, as expectativas sobre o governo dele, daquilo que efetivamente acabou se concretizando, é uma tentativa, a meu ver, que não consegue esconder que era evidente que uma coisa levaria a outra.
E você coloca muito bem quando lembra essa discussão da prisão em segunda instância como um dos elementos que nos levou a esse estado de coisas. Foi graças a ela que o ex-presidente Lula não só acabou sendo preso, mas não pôde participar de nenhum debate, nenhuma entrevista e de nenhuma manifestação ao longo das eleições, do período anterior às eleições. Sim. Tanto que logo depois que as coisas estavam consumadas, o Supremo voltou ao seu entendimento original, o que eu acho importante, apesar de tudo, né? E espero que assim continue. E vou sempre estar do lado daqueles juristas que dizem que mesmo uma emenda constitucional não seria suficiente para mudar essa garantia, porque trata-se de cláusula pétrea. E o artigo 60 é muito claro que a cláusula pétrea não pode ser alterada nem mesmo por emenda constitucional, só se fizer uma nova constituinte, soberana e legítima. É isso. Queria ainda ficar mais tempo conversando contigo, professor, mas o nosso tempo está se esgotando, então me resta agradecer a participação de José Carlos Moreira da Silva Filho, ex-vice-presidente da Comissão da Anistia, sócio fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e professor na Escola de Direito da PUC Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada pela participação, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição, agradeço o espaço, a oportunidade e mando um abraço para todos os ouvintes. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.